Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Dias, eu sou gerente de produtos da Thomson Reuters, que é parceira da TOTS para fornecimento de soluções de comércio exterior. E hoje eu vou conduzir com vocês esse webinar, onde nós vamos falar um pouco sobre as últimas tendências em comércio exterior, principalmente com relação às evoluções legais e como que a Thomson Reuters, em conjunto com a TOTS, pode ajudar as empresas de vocês a enfrentar esses desafios, tá bom? Também informo vocês que no final vou abrir um espaço para perguntas, tá? Então, se alguém que tiver alguma pergunta, pode preparar para mandar para mim pela ferramenta de perguntas aqui do GoToWebinar, que ele aparece, tem uma ferramenta de perguntas ali, vocês podem ir preparando e no final eu respondo, e se for algum tema que eu não tenha resposta aqui, depois eu envio a resposta para e-mail de vocês, tá legal? Então, para iniciar, só reforçando, como eu disse, eu sou da Thomson Reuters, né? Thomson Reuters é a parceira da TOTS para soluções de comércio exterior. Então, nós desenvolvemos soluções de comércio exterior usando a tecnologia da TOTS. Então, os nossos produtos, eles são módulos do RP da TOTS, né? Que usam a mesma tecnologia, as mesmas inovações que a TOTS já oferece aos produtos dela, mas nós entramos com o nosso conhecimento em comércio exterior. Então, nós atuamos em vários países com soluções para comércio exterior, temos conhecimento não só técnico, mas também da legislação, nós fazemos acompanhamento de legislação de comércio exterior, temos um time aqui que está sempre acompanhando todas as tendências desse mercado, e por meio dessa parceria nós levamos as soluções para a TOTS junto com toda essa nossa expertise, junto com a tecnologia da TOTS, tá? Falando de comércio exterior no Brasil, falando do cenário atual de comércio exterior no Brasil, eu acho que para quem já atua no setor, né, imagino que muitos de vocês que estão conectados aqui já atuam no setor de comércio exterior, quem está antenado nesses temas deve saber, ou já deve ter ouvido falar de alguma forma sobre a DUI e agora, de uma forma mais recente, na DUIMP, né? E o que que é isso, né? Na verdade, o fato é que 2018 foi um ano de bastante mudanças no comércio exterior do Brasil, né? Então, essas siglas aqui, DUI, LPCO, CCT, DUIMP, catálogo de produtos, são todos temas que foram muito discutidos no comércio exterior do Brasil esse ano, né? Então, a ideia aqui é ajudar vocês a entender um pouco sobre o que é cada um desses temas aqui, né? E como que eles impactam no dia a dia de uma empresa que atua com comércio exterior, seja numa importadora ou numa exportadora. Tá legal? Então, primeira coisa, tudo aquilo ali que eu apresentei é o resultado de um compromisso do Brasil, que o Brasil foi signatário, né, de um acordo chamado Acordo Aduaneiro Global, que foi criado para facilitar as transações de comércio exterior no mundo inteiro. Então, 110 países se reuniram e assinaram esse acordo para facilitação do comércio, buscando elevar os padrões de processamento alfandegário, né? Então, trazer eficiência nas exportações de todos esses países, por consequência nas importações também, né? E com base nesse acordo, o Brasil lançou o programa Portal Único de Comércio Exterior. Então, esse programa ele nasceu lá em 2014, como uma materialização do acordo, né? E o Portal Único ele foi sendo desenvolvido, foi sendo desenhado de lá até aqui, até 2018, como o novo portal que vai centralizar as operações de comércio exterior no Brasil. Então, ele veio para substituir o Siscomex, que a gente utiliza hoje, né? Com algumas premissas, né? E as primeiras movimentações práticas disso começaram a ocorrer esse ano. E é por isso que a gente falou muito deles, né? A meta desse programa é reduzir drasticamente o tempo de desembarque de exportação ou de uma importação, de forma com que os países consigam realmente se relacionar, efetuar operações de comércio exterior de uma maneira mais rápida, tá? A primeira movimentação, então, como eu falei, veio para exportação, né? As primeiras mudanças na forma de registro, os primeiros conteúdos do Portal Único vieram para o setor de exportação, né? Então, para quem exporta, já deve ter ouvido falar, pelo menos alguma vez, no CCT, que é o módulo de controle de carga, né? No LPCO, que é o módulo de licenças, permissões, certificados e outros documentos, e no DUI,
que é a Declaração Única de Exportação. E esse é o mais importante quando a gente fala de exportação, né? Então, o que é a DUI, né? A DUI ela é o documento que veio para substituir o registro de exportação e a declaração de exportação como um único documento visando uma operação de exportação muito mais rápida. Então, ele traz aqui para a gente algumas premissas, né? Alguns conceitos novos, né? A ideia da DUI é que ela agilize a operação de exportação por se basear em informações de nota fiscal, por exemplo. Na verdade, o que foi feito aqui? Foi feito um estudo do processo de exportação, onde foi constatado que nós tínhamos ali cerca de 90 informações que precisavam ser declaradas numa operação de exportação, entre registro de exportação e declaração de exportação. E aí, o desenho da DUI ele veio com a ideia de reduzir isso pela metade. Então, em média, a ideia é que com a DUI eu registre ali menos de 50 informações quando eu faço uma exportação. E para fazer isso, o que foi desenhado para a DUI? Né? Então, a DUI ela veio como um processo totalmente novo, né, para exportação. Ela veio como um processo onde eu substituindo os documentos antigos, a DUI ela entra como um documento novo, onde eu tenho, quando eu faço a elaboração de uma DUI, a ideia é que eu faça ela baseada na nota fiscal. Tem cenários que eu posso fazer a DUI antes da nota fiscal, né? Mas nos cenários mais comuns eu faço baseada na nota fiscal. Então a ideia da DUI é justamente reaproveitar tudo que eu tenho de informação que eu já declarei na nota fiscal, então desde as quantidades, os pesos, o destinatário, enfim, esse tipo de coisa, até as informações de consistência do que eu estou efetivamente exportando, né? Eu consiga aproveitar isso e aí só complementar na DUI as informações que eu realmente preciso que não fazem parte da nota. Então, recinto alfandegado, algumas questões de moeda, informações específicas da exportação, se é uma carga perigosa, se eu preciso de alguma justificativa para exportar esse produto, enfim. A ideia é que eu só preciso colocar na DUI essas informações, né? E aí com isso eu tenho o registro da DUI efetuado. E aí em paralelo com isso, eu tenho aqueles dois outros módulos que eu comentei também, que é o CCT, né? Que é o controle de carga e trânsito de exportação, onde a ideia ali é que eu consiga cruzar as informações da DUI com as informações da nota fiscal, da forma como ela foi recepcionada pelo fiel depositário. Então, assim, na DUI, eu tenho as informações da chave de acesso da nota fiscal. No CCT, quando a mercadoria chega lá no local onde o fiel depositário vai recepcionar essa carga, ele também tem essa informação, né? E aí, com isso, a ideia é que os dois sistemas se conversem e aí eu consiga, por exemplo, a partir da DUI, saber se a carga está liberada ou não, se ela foi recepcionada ou não. Todas as movimentações envolvidas com a carga que são feitas pelo CCT, eu consigo visualizar isso na DUI também, e isso vai ajudar também na conferência dessa mercadoria para ver se eu posso exportar ou não. Né? E aí, ainda falando sobre a possibilidade de exportação, nós temos o LPCO, que é um outro módulo, que seria aqui a gente pode resumir como uma licença de exportação, né? Que aí a ideia é que ele centralize ali todos os cenários que eu precise de alguma autorização, que eu precise de alguma liberação para poder exportar o produto. E isso não é só com relação à liberação pensando exatamente no produto, mas naquela exportação em si. Então, por exemplo, questões financeiras, eu posso ter um financiamento BNDES, alguma coisa assim. E aí a ideia é que todas essas liberações estejam centralizadas no LPCO também, e ele conversa com a DUI. Então, por exemplo, se eu tenho uma mercadoria que precisa de LPCO e eu não informar o LPCO na DUI, eu não vou conseguir registrar, eu não vou conseguir registrar ela, não vou conseguir avançar com a exportação dessa mercadoria. Se eu tenho LPCO, mas tem alguma pendência, a mesma coisa, os dois módulos se conversam e se complementam dentro do fluxo de exportação, de forma com que eu só consiga realmente exportar a mercadoria depois que estiver com tudo cumprido dentro das obrigações. Né? Então, esse ponto aqui, ele vem como algo para a gente relembrar, fazer recapitular um pouco sobre o que a gente viu esse ano em exportação. Né? Na verdade, a DUI ela já entrou no ar, né? Ela já é o processo obrigatório para exportar uma mercadoria hoje.
né? Então, desde junho desse ano já é obrigatório fazer o registro de uma DUI toda vez que eu vou exportar uma mercadoria. Quase todos os cenários de exportação já foram migrados, então eu tenho poucas exceções que eu ainda posso exportar utilizando o registro de exportação. E a ideia é que esse mês isso acabe também, né? Então, assim, a mensagem aqui é para as empresas, assim, não tem muito. Se alguém já faz exportação de mercadorias aqui, com certeza já deve ter se adequado ao processo da DUI, né? Se alguém não se adequou ainda, provavelmente não vai conseguir exportar muito em breve, ou já não está conseguindo exportar, né? E fica aqui a mensagem que nós temos solução para isso, tá? No final eu vou falar das nossas soluções. Nós temos uma solução que faz o registro da DUI de maneira integrada com o portal único, tá? Então, a partir do momento que eu já tenho dentro do RP todas as informações das notas fiscais, do que eu estou exportando, a gente já consegue cruzar essas informações e levar isso para o portal único, tá? De maneira integrada por web services. Eu já consigo ter o retorno imediato do número da DUI, do número do hook, da chave de acesso, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Aí, seguindo um pouco no tema do portal único, né? O próximo grande movimento, e esse aqui sim ainda está numa etapa mais preliminar, é a do INPE, né? Que é a Declaração Única de Importação. Então, assim como nós temos a DUI para exportação, nós vamos ter a do INPE para importação. E aí a do INPE ela traz alguns desafios também, tá? Então, quando eu falo de exportação, a gente pode resumir uma declaração de exportação basicamente em falar qual é o produto que eu estou exportando, quais as quantidades, né, quais os volumes desse produto e para quem eu estou exportando. Né? Se a gente for resumir bem o que eu tenho na DUI, é isso. Né? Quando eu falo na DUIMP, quando eu falo numa declaração de uma importação, né, até comparando com o que eu tenho na DI hoje, a gente sabe que a situação é bem mais complexa. Né? Quando eu falo de uma importação, quando eu vou declarar uma importação, eu tenho não só o que eu estou importando, de quem eu estou importando, mas eu tenho que informar também quem fabricou esse produto que eu estou importando, eu tenho que informar as licenças de importação para esse produto, aí bem mais comuns do que o LPCO na exportação, eu tenho que informar detalhes desse produto, eu tenho toda a questão dos impostos que estão envolvidos ali, né? Tem imposto de importação, tem o IPI, tem o PIS, tem COFINS, tem ICMS, tenho questões de exonerações de impostos, de regimes especiais, de reduções, enfim, tem todo um universo ali de informações que eu tenho numa declaração de importação que também vão ser migradas para a do INPE, né? Então, isso está sendo feito de maneira gradativa, né? Assim, o cenário ainda está bem mais cru do que ele ficou na exportação. Para quem não sabe, o cenário da DUI na exportação, ele levou aí, entre a primeira versão que foi liberada para os exportadores testarem o sistema e a entrada da obrigatoriedade do registro, foi 1 ano e meio de validações, né? E mesmo assim, no momento em que isso passou a ser obrigatório, passou a ser obrigação, tinha alguns cenários que ainda ficaram como exceção, podiam ser usados no registro de exportação antigo, enfim. Então, só para vocês entenderem a complexidade que é migrar um sistema do governo para gestão de comércio exterior, né? No caso da exportação foi bem complexo e no caso da importação também vai ser. O bom é que, assim, apesar de ainda estar no cenário preliminar, já existe um desenho do cenário de importação, tá? Inclusive, já foi liberada uma primeira versão de teste da do INPE para algumas empresas selecionadas pelo governo que estão dentro do programa de operador econômico autorizado, né, o OEA. Algumas empresas já estão testando esse sistema, inclusive nós temos clientes da Thomson Reuters que fazem parte desse piloto e nós estamos acompanhando eles nos primeiros testes, nós estamos acompanhando também as movimentações do governo com relação à DUI, né? Ela vai seguir a mesma ideia do modelo da DUI, no caso da DUIMP, é um módulo a mais lá no, no portal único, né?
vai gerenciar todas as operações, então ele tem algumas premissas ali que o governo colocou, como, por exemplo, receber as informações antes e, com isso, antecipar a análise de risco. A ideia é também reduzir o tempo de desembaraço das mercadorias, de forma com que, em alguns casos, eu consiga, inclusive, já ter a liberação da mercadoria antes dela chegar no Brasil. Então, isso vai ser uma revolução muito grande no processo de importação, com certeza vai acelerar bastante, mas não deixa de ser uma mudança drástica e que vai trazer a exigência de alguns cuidados, né? Então, vou simplificar ali o controle da carga, o trânsito, as transferências de responsabilidade, também vai ter uma integração muito forte do CCT aqui com o processo da DUIMP, né? E aí com isso eu vou conseguir ter um paralelismo entre os controles administrativos e aduaneiros, então enquanto eu estou efetuando uma movimentação da carga, eu vou estar trabalhando com uma liberação dela, por exemplo, alguma coisa do tipo. E tem uma mudança que acho que é a mais drástica aqui, que vai ter uma desvinculação do que é a carga com o que é a mercadoria, ou seja, eu vou poder, inclusive, fazer um desembaraço parcial da minha importação. Então, eu posso ter cenários em que eu, inclusive, posso abrir o container e talvez tirar uma mercadoria que já foi liberada, deixando uma que ainda precisa de uma exigência, ou que passou por um canal vermelho, enfim, a ideia é que isso realmente desvincule da declaração e eu realmente passe a olhar pro item. Tanto que todos os cálculos, todas as declarações, tudo que vai ser feito na do INPE vai ser feito por item e não mais por adição, né? A adição, ela é exibida ainda na do INPE, mas como uma adição virtual, que o governo chama ali, como algo que vai servir basicamente para ajudar a calcular taxas Comex, para algumas outras visões, mas todos os cálculos, todo o gerenciamento ali vai ser feito por item, ou seja, eu realmente vou ter a visão, inclusive das pendências, da liberação, da movimentação, tudo por item, não mais da declaração como um todo, que é a forma que a gente trabalha hoje na DI, né? Isso também vai trazer flexibilização na hora de recolher tributos. Eu também poderia recolher os tributos por item, né? E aí tudo isso para eu ter uma gestão de risco mais coordenada, mais complexa e mais detalhada da mercadoria, né? E aí dentro da gestão de risco, a gente já fala mais um pouco à frente, mas o uso intensivo do catálogo de produtos, que é um módulo também que vem junto com o módulo da do INPE, esse também vai trazer uma mudança grande. Em resumo, eu vou ter que cadastrar o produto que eu vou importar, esses produtos que eu importo, eu vou ter que fazer um cadastro deles junto à Receita, né, junto ao Portal Único. Então, isso também vai trazer uma complexidade grande, né? Eu também vou conseguir fazer considerando que eu vou antecipar o processo de registro da mercadoria, eu também vou conseguir antecipar a determinação do canal de conferência, e é aquilo que eu falei, que eu posso inclusive ter canais diferentes para cada item, né? Pode ter casos que eu vou conseguir liberar isso de imediato, então já ter um trânsito imediato de tirar a mercadoria do navio, tirar o container do navio e já trazer para minha empresa, sem precisar passar por algum armazém, né? Inclusive também vou poder fazer a conferência aduaneira em locais diferentes dos quais a carga está depositada, então eu vou conseguir ver isso pelo CCT também, né? E aí vou ter uma análise maior, porque isso vai ajudar a desafogar os postos de conferência das mercadorias com uma distribuição melhor, algo que a gente não consegue fazer hoje, tá? Então, como que está o desenvolvimento da do INPE, né? Como eu comentei, o governo liberou esse mês as primeiras versões de teste, então algumas empresas já estão testando o módulo novo, com uma versão bem simplificada do que vai ser a versão final ainda, né? Mas nessa versão elas já estão começando a se habituar com o novo sistema, entender a sistemática do registro das informações, como as informações são declaradas, como que o sistema se comporta em alguns casos, né? E a ideia é que isso avance. O governo ainda vai lançar uma consulta pública esse ano para discutir alguns pontos da do INPE. A ideia é que isso seja feito até dezembro ainda. No ano que vem, provavelmente, nós vamos ter duas versões do INPE, provavelmente uma no primeiro semestre, já com os ajustes dos feedbacks do que os clientes das empresas, né, do que as empresas estão trazendo de feedback
nesses primeiros testes, e uma outra versão no segundo semestre, que provavelmente deve ser a versão que já vai ter uma cara mais de versão final do que vai ser a do INPE, tá? Hoje ainda não é possível fazer uma integração com a do INPE, tá? Então, assim, a do INPE ela só está disponível no portal único, eu só consigo fazer um registro de uma do INPE pelo portal. Inclusive, ainda não tem documentação de como vai ser a integração com a do INPE. O governo ainda não liberou os web services, a documentação do modelo técnico de como isso vai ser feito. Então, isso ainda deve mudar bastante. Provavelmente a gente vai ter isso entre o final desse ano, final de dezembro, começo de janeiro do ano que vem. Tá? Então, ainda não é possível cravar exatamente qual vai ser o fluxo de comunicação de um sistema de comércio exterior com a do INPE, por exemplo, mas com base no que a gente já viu do sistema, a gente já consegue ter uma ideia disso, eu vou falar sobre isso com vocês ainda. Tá? E a gente sabe que, e também não tem uma previsão efetiva de quando as empresas sem COEA, sem serem selecionadas, vão poder utilizar e já fazer um registro de uma do INPE sem substituindo uma DI, tá? A gente ainda não tem a visão disso, provavelmente vai depender do feedback dos testes que estão sendo feitos, tá? Mas é um ponto que, assim, a gente pode dizer que 2018, o primeiro semestre, principalmente, só se falou de DUI, por conta da exportação, né, em comércio exterior, e no ano que vem, desde já, na verdade, né, com essa primeira liberação até o final do ano que vem, provavelmente só se falará de do INPE, tá? Esse vai ser o tema do momento, a gente sabe que o desafio é grande, né? Então as empresas estão bastante aplicadas nessas validações, o governo também está bastante aplicado, né? Todo o setor de desenvolvedores de software está participando disso também. A Thomson Reuters tem acompanhado de perto todas essas movimentações para conseguir antecipar para os nossos clientes os possíveis impactos. A gente sabe que vão ser impactos grandes, né? Porque vai mudar bastante do processo atual da exportação, né? Mas a gente sabe também que isso vai trazer um resultado final bastante benéfico para as empresas, né? A gente sabe que todo esse processo da do INPE vai ajudar as empresas a acelerarem o processo de desembaraço das mercadorias, mas a gente sabe que até lá a gente vai ter um trabalho grande aí para se adaptar a esse processo, tá? Então, como eu falei, a gente ainda não tem o desenho técnico de como vão ser essas integrações, a gente ainda está esperando o governo liberar isso, né? Mas com o que a gente sabe, a gente já consegue visualizar uma primeira versão de fluxo, que é essa que eu estou trazendo aqui, onde nós vamos ter a elaboração da do INPE muito próxima ao catálogo de produtos. Então eu falei que ia falar mais sobre ele, né? O que é o catálogo de produtos? A gente pode simplificar dizendo que o catálogo de produtos é o cadastro de produtos do governo. Então, cada empresa vai ter o seu cadastro junto ao governo, né? E para todas as mercadorias que eu vou importar, eu tenho que fazer primeiro um registro dessa mercadoria no catálogo de produtos. Então, eu tenho que ir lá e informar qual é o produto que eu vou importar, qual é a NCM dele, qual é a descrição dele, quem é o fabricante desse produto ou fornecedor. Eu vou informar detalhes da composição desse produto, por exemplo, né? E isso vai ser utilizado como o item da minha do INPE depois vai ser originário do que eu cadastrei lá no catálogo de produtos. Então, por exemplo, se eu importo sempre um produto e houve uma mudança de característica desse produto que impacta no que eu tinha cadastrado no catálogo de produtos, eu preciso alterar esse cadastro ou até fazer um novo cadastro do meu produto lá. Porque eu sempre vou ter um vínculo entre o que eu usei na do INPE com o que eu tinha no catálogo de produtos. Tá? Esse ponto parece ser simples, mas eu posso dizer para vocês que de todas as empresas que nós temos conversado sobre do INPE, esse é o cenário que mais tem gerado preocupação. Tem uma preocupação muito grande, principalmente em empresas que têm um cadastro de part numbers muito grande utilizados na importação, empresas que não têm muita segurança sobre as informações que tem no seu cadastro de part number. A gente sabe que tem casos que a empresa
faz uma importação esporádica de um produto e aí ela não mantém um cadastro detalhado dessas informações, ela basicamente declara essas informações na DI na hora de importar. Então, essas empresas provavelmente vão ser as mais prejudicadas porque elas vão ter que antecipar essa avaliação do produto, elas vão ter que avaliar, antecipar a determinação de tudo isso para depois, quando for fazer a importação, já estar com essas informações corretas, né? E a gente sabe que isso pode mudar também, o fornecedor pode ter enviado uma informação errada sobre um item, e aí eu já comecei a operação, eu vou ter que voltar e retificar tudo, tá? Uma pessoa perguntou aqui se essas informações são as mesmas que vão estar na LI. Na verdade, sim, porque essas informações elas precisam ser a mesma em todo o processo. Então, o que eu declarei para pedir uma licença de importação é o mesmo que eu vou ter que declarar do que eu vou importar, né? E, inclusive, a LI também vai ter uma mudança. Então, avançando aqui do catálogo de produtos, eu também vou ter uma mudança grande na LI, porque a LI vai ser alterada para o LPCO. Então, o mesmo módulo que eu tenho lá na exportação para as licenças, a LI vai evoluir para LPCO também. Então, quando eu precisar de uma licença, eu vou precisar de um número de LPCO, e aí lá no LPCO eu tenho eu não sei se vocês já viram na exportação o módulo de LPCO, mas lá nós temos o modelo de formulário. Então, dependendo do órgão anuente para o qual eu vou pedir informação, os campos do formulário que eu preciso preencher, eles mudam. E aí, eu tenho informações que eu preciso declarar mais para um órgão ou a menos para outro, isso aí vai mudando de órgão para órgão. Então, ele é uma evolução do que eu tenho na LI hoje, mas a ideia é reduzir a quantidade de informações que eu coloco em campos texto, campos de observações, para campos próprios de acordo com o órgão anuente que eu estou pedindo a licença. Então, só aqui nós já temos um módulo novo, que é o catálogo de produtos, um segundo módulo novo, que é o LPCO para importação, né, substituindo as licenças de importação, e o terceiro módulo, que é a do INPE, que aí sim é onde eu vou registrar a minha importação. Então, lá na do INPE, a ideia é que ela seja evolução da DI, mas ela vai estar vinculada ao LPCO, ela vai estar vinculada ao catálogo de produtos. Né? A ideia é que ali eu associe um item do catálogo de produtos para fazer a importação dele. Aí, como eu falei, nós temos todas aquelas informações do do cálculo de impostos, das conferências, do canal, esse tipo de coisa, tudo vinculados ao item, não mais às adições ou à declaração toda, né? E no meio do caminho entra aí um quarto módulo, que seria o CCT substituindo o Syscarga e o Mancra para trânsito de mercadorias. Então, a ideia é que, na hora que eu informo o número do conhecimento na do INPE, a do INPE vai fazer uma conferência do CCT para buscar as demais informações, os dois módulos vão ser integrados também, tá? Então, já temos aqui 4 módulos diferentes, né? E aqui, por fim, temos um quinto módulo, conforme vai avançando o processo, que é o pagamento centralizado. E aí, qual que é a ideia do pagamento centralizado? Né? Ele vai ser um módulo que vai gerenciar todos os pagamentos que eu tenho relacionados ao processo da importação. Então, no pagamento centralizado, eu vou ter as informações de todos os impostos que eu tenho que pagar. Inclusive, estuda-se possibilitar empresas que estão no programa OEA a pagarem mensalmente os impostos e não mais por operação. Né? Então, isso também vai trazer uma vantagem grande. E esse módulo de pagamento centralizado, ele também vai estar vinculado ao do INPE. Então, por exemplo, uma do INPE, ela pode ser barrada pela falta do pagamento a partir de uma consulta integrada entre os dois módulos. O pagamento centralizado não tendo o pagamento de um tributo em determinado caso, eu posso ter problemas no desembaraço da mercadoria, tudo isso sendo definido de forma online a partir da integração entre os dois. Tá? Isso na declaração, acho que seriam as principais mudanças, né? Então, os módulos vão mudar, as informações que eu vou colocar ali, elas também vão ser... Houve um saneamento muito grande das informações que eu preciso registrar para declarar uma importação, né?
comentei, mas a do INPE vai ter um módulo reformulado ali de anexação de documentos, então a ideia é que todos os documentos necessários também sejam associados à do INPE de uma maneira centralizada ali, então vai ficar muito mais fácil até para tanto para a empresa, quanto para o despachante, quanto para o fiscal obterem os documentos que fazem parte daquela importação, né? E depois, chegando ao término da declaração, né, da declaração da importação, que aí seria todas essas mudanças que eu comentei, nós temos todos os desafios e benefícios que a do INPE vai trazer para o processo de desembaraço de mercadorias. Então, como eu falei, nós vamos ter todo o gerenciamento do canal, todo o gerenciamento das pendências da mercadoria, do LPCO, esse tipo de coisa sendo feitos por item, né? Vamos ter uma agilidade muito maior na definição de conferência e canal, né? Então acho que esses são os principais benefícios aqui, né? E temos também muitas perguntas aqui que ainda estão sem resposta, tá? Então, se alguém estiver acompanhando com o governo as discussões da do INPE, deve ter visto que tem alguns pontos que ainda não estão muito claros como vão funcionar, até porque ainda depende de todos os anuentes entrarem no processo da do INPE, eles também estão adequando seus processos, os recintos alfandegados também estão adequando seus processos aqui, então sabe que ainda a gente não tem uma visão detalhada de como vai funcionar na prática o processo do desembaraço da mercadoria, mas a gente sabe que ele vai sofrer bastante mudanças também, tá? Em resumo, isso é o que nós temos da do INPE, tá? Então, como eu falei, as empresas estão começando a fazer os seus primeiros testes, nós estamos acompanhando, nós já tivemos acesso a esses testes ao ambiente da do INPE. Estamos conversando com o governo sobre isso, né? E estamos principalmente na expectativa da liberação dos desenhos de integração com a do INPE, com os web services, onde a gente vai conseguir efetivamente desenhar o nosso fluxo de integração, né? Então, para quem não conhece os nossos produtos, nós temos uma solução de importação hoje que faz o gerenciamento da importação e é integrado aos Comex para registro de DI e, por consequência, vai evoluir para a integração a um portal único para o registro da do INPE. Tá? Então, nós estamos trabalhando bastante na divulgação dessas informações, temos feito vários webinários, basicamente a cada informação relevante que a gente consegue do governo com relação à do INPE, a gente tem feito um webinar para divulgar para os nossos clientes. Temos conversado com alguns clientes também que estão participando de um comitê de avaliação disso, para nos ajudar a discutir e levar os questionamentos para o governo também, né? Então, se a sua empresa faz importação, se esse é um tema relevante para você, acompanhe os nossos webinários, que provavelmente nós vamos ter vários deles até que o processo da do INPE se complemente. Então, a gente sabe que ainda é um sistema está no estágio inicial, né? A Receita está liberando a primeira versão agora. Sabe que muita coisa vai mudar, mas mantenham o acompanhamento dos nossos webinários que a gente vai voltar a discutir bastante sobre eles também. E também estamos à disposição para ouvir o feedback de vocês com relação às dúvidas da do INPE, tá? Avançando um pouco, então, na nossa apresentação, eu acho que, como eu falei, 2018 foi um ano muito importante com relação ao gerenciamento de comércio exterior, né? Nós tivemos muitas mudanças no processo, seja na exportação, que já é uma obrigação, né? Ou seja na importação, que foi divulgado a do INPE como o próximo passo, né, da importação. Mas tem alguns pontos que também são relevantes para o comércio exterior. Então, um deles são os acordos comerciais. Esse é um ponto que a gente gosta de destacar bastante, porque tem muita empresa que não conhece ou que não usa acordos comerciais. Isso é bastante importante. A gente sabe que o Brasil é um país tímido com relação a acordos comerciais. Nós não temos muitos acordos comerciais, mas os que nós temos também são subutilizados. A gente sabe que muitas vezes as empresas deixam de utilizar os acordos comerciais por falta de conhecimento
desconhecimento ou até por receio de não conseguir cumprir com todas as obrigações relacionadas ali devido a essa falta de conhecimento. Então, esse é um ponto bastante importante. A gente sabe que a tendência é se discutir mais acordos comerciais. A abertura de mercados é algo que a gente tem visto como uma tendência forte para o próximo ano, com o novo governo. Isso deve voltar a ser discutido com outros países. Outros países também estão procurando o Brasil para conversar mais sobre isso. Então, a gente deve ter uma mudança grande e a gente sabe que as vantagens dos acordos comerciais são grandes. Então, nós temos usando o acordo comercial, né, eu posso ter uma maior visibilidade em relação aos nossos produtos, facilitar a aquisição de um equipamento, de um maquinário para modernizar a minha linha de produção, meu polo industrial com preços mais atrativos. Isso aí, obviamente, se reflete em maior oferta de emprego e renda, né, geração de renda e consequentemente, o aumento do consumo. Então, isso aqui, é lógico, existem questões protecionistas que entram quando a gente discute acordos comerciais, mas a gente sabe que para o dia a dia das empresas isso é muito importante. E aqui na Thomson Reuters nós temos um setor que só acompanha os acordos comerciais, né, os FTAs, né, os Free Trade Agreements. A gente até aqui tem um depoimento do nosso gestor de acordos comerciais, né, que ele fala que o Brasil ele se encontra numa posição de isolamento, então frente ao cenário de globalização, isso é desfavorável, né, para o Brasil. Nós temos hoje 22 acordos de livre comércio, sendo que o Chile tem 62, o Peru tem 52, a Colômbia tem 60 países, todos esses têm acordos, todos esses países têm acordos com a União Europeia, com os Estados Unidos. A gente sabe que com os Estados Unidos esse cenário tem mudado, né? Essa declaração é do começo do ano, mas esse ano nós tivemos algumas mudanças de posicionamento dos Estados Unidos com relação aos acordos de livre comércio, mas é fato que mesmo endurecendo as condições, os Estados Unidos têm se movimentado para manter, para dar manutenção nesses acordos, e o Brasil com a Europa tem conversado bastante, tem discutido bastante com a União Europeia. A gente tem uma expectativa grande desse acordo comercial e a gente sabe que isso pode fazer a diferença no comércio exterior do Brasil. Então, só colocando como tendência aqui, colocar um ponto positivo, além das mudanças de sistema, acho que vale a pena acompanhar também as movimentações de acordos de livre comércio, porque isso deve mudar bastante a partir do próximo ano, não só como uma tendência das discussões políticas aqui no Brasil, mas como uma tendência mundial, que o Brasil não vai ter como fugir muito. A gente sabe que tem alguns casos que a gente só vai conseguir manter as nossas discussões comerciais com outros países se nós realmente avançarmos de forma efetiva na discussão dos acordos, tá? Então, frente a tudo isso, né, a todas essas mudanças, principalmente nas mudanças do portal único, a gente precisa pensar também um pouco sobre como enfrentar esses desafios, né? A gente sabe que todos eles têm um objetivo de trazer vantagens para as empresas, né? O programa do Portal Único ele vem para modernizar o comércio exterior, para reduzir o tempo, para acelerar o processo de desembaraço, os nossos processos frente a tudo isso é algo complexo, né? Aquela piada de mudar o motor do avião com ele voando, né? Como que eu vou me adequar à DUI, como que eu vou me adequar do INPE, com todas as outras preocupações que eu tenho no meu dia a dia, né? Isso até posso compartilhar a nossa experiência com a DUI, no caso da exportação, né? Nós vivemos isso há poucos meses, né, com os nossos clientes, e a gente sabe que por melhor que seja a mudança, se eu não me preparar, se eu não parar para pensar nos meus processos, nos impactos disso nos meus processos, muito dificilmente eu vou ter uma transição tranquila, né? Então, com relação à do INPE, o que eu posso deixar de conselho para vocês, acho que é o mesmo conselho que nós demos para as empresas que nós acompanhamos no processo da exportação com a DUI. É não deixar isso para a última hora. Então, assim, tudo bem, a gente ainda não tem um prazo para a do INPE se tornar obrigatória, a gente ainda não tem um prazo para a liberação dos web services, para fazer integrações e assim por diante, mas nós já temos muita informação.
Nós já temos a primeira versão do sistema, o governo já liberou o desenho do processo com a do INPE, devemos ter uma consulta pública em breve. Então, assim, já tem muita informação que pode me ajudar a começar a pensar em como eu vou me preparar para isso, né? Então, nós estamos divulgando algumas dessas informações, a Receita Federal também tem divulgado bastante, e é importante para todo mundo que atua no setor de importação que acompanhe essas informações, porque quanto mais antecipada for essa avaliação, mais tempo nós vamos ter para levar essas discussões para o governo, levar essas preocupações, expor os impactos e talvez até algumas incongruências no sistema que está sendo proposto, para que o governo também tenha tempo de reavaliar, né, de discutir tudo isso, porque, como eu falei, a mudança ela é grande, ela é complexa, né? Ela é muito mais complexa do que foi com a DUI, e com a DUI, eu posso dizer para vocês que nós vimos empresas que deixaram para a última hora. Então, tinha empresa que na data em que a DUI se tornou obrigatória, ainda não estava pronta para usar o sistema, ainda não conhecia as mudanças, ainda não tinha resposta sobre algumas mudanças do processo, e isso atrapalhou, dificultou muito essas empresas. Então, aqui vale a máxima de que quem se preparar, quem já começar a se preparar agora, vai conseguir ter uma transição muito mais tranquila, por mais complexa que a gente saiba que é essa transição, tá? E aí, falando de gestão, né, de comércio exterior, então, nós já temos várias preocupações, então, vai desde definir qual é o nosso mercado-alvo, para quem que eu vou importar, para quem que eu vou exportar, quais acordos de livre comércio eu vou usar, qual a minha estrutura, se eu vou ter um representante no exterior, ou se eu faço as operações todas aqui do Brasil, enfim, tem que ter uma certa gestão, né? E aí, os próximos 3 tópicos, eles estão diretamente ligados a essa discussão das mudanças de sistema. Então, eu preciso ter governança corporativa, eu preciso garantir que eu tenha uma gestão de como eu vou atuar nesse processo, de como eu vou gerenciar todas as informações que eu tenho envolvidas ali, quem são os stakeholders que estão envolvidos, gerenciar os riscos. Então, por exemplo, a mudança de sistema, mudança do portal único é um risco, né? Se eu não estiver prontos para atender a do INPE na data em que ela se tornar obrigatória, eu posso parar a minha importação, e isso pode se refletir em eu parar a minha produção na empresa, ou eu parar a comercialização do que eu importo, se eu atuo no varejo, enfim, tem vários pontos ali, então isso é muito importante que eu esteja bem alinhado com relação a isso, né? E isso e também pensar na inovação, porque, como eu disse, todos esses processos eles vêm para melhorar, né? Como eu falei, eles exigem um grande trabalho para ajustar os meus processos, mas eu vou ter redução de tempo, eu vou ter novas possibilidades, eu vou poder desembaraçar a mercadoria parcialmente, enfim. Então, eu também preciso pensar em como usufruir de todos esses avanços, de todos esses benefícios dentro do processo da minha empresa, né? Então, tudo isso é muito importante para ser pensado quando eu atuo com o comércio exterior, né? Eu preciso refletir com tudo isso, né? E, por outro lado, eu tenho alguns desafios que eu preciso enfrentar. Então, quando eu posso ter perda de valores devido à falta dessa gestão sobre os prazos, então posso não cumprir com alguma obrigação e aí ter uma multa, ter um, ter um custo maior de armazenagem, por exemplo, ou algo do tipo, né? Então isso aí pode me trazer prejuízos financeiros. Essa falta de visibilidade das etapas do processo também atrapalham na minha operação dentro da empresa. Então, muitas vezes a gente fala que a área de comércio exterior é uma área à parte de todas as outras áreas da empresa, né? E é uma área que dá dor de cabeça. Dá dor de cabeça
Na verdade, porque os prazos da área de comércio exterior eles são diferentes dos prazos do mercado interno, por exemplo. Dependendo da situação, eu posso ter que pagar um fornecedor no mercado internacional e aí eu preciso de dinheiro em caixa, eu preciso concretar câmbio e às vezes eu preciso fazer isso no dia, porque senão eu vou ter um custo muito maior de armazenagem, eu vou ter que pagar uma multa, enfim, sabe que tem um senso de urgência muito grande. A operação de importação ela demora mais do que uma operação do mercado interno, mas por outro lado, algumas questões têm um senso de urgência melhor. Então, se eu não conseguir conectar todas as áreas, se eu não conseguir dar visibilidade dos processos de comércio exterior para o financeiro da empresa, mostrando as previsões de quando eu tenho que fazer os pagamentos ou de quando vem entrar o dinheiro, para a área de compras, para eu saber quando que o produto que eu comprei, que eu pedi a compra, né, para abastecer minha linha de produção ou para atender o meu cliente, quando que isso vai chegar, comercial a mesma coisa, quando que o meu cliente no exterior vai ter o produto, como que eu vou garantir a satisfação desse meu cliente no exterior, cruzando com as etapas do processo de exportação, né? Como que eu vou contabilizar tudo isso, enfim. Então, comércio exterior é algo que precisa envolver toda a empresa, não tem jeito. Todas as áreas da empresa precisam participar do processo de forma ativa para que eu consiga ter sucesso nessa operação, né? E eu preciso de uma gestão disso, né? Como eu falei, eu tenho ali um volume grande de documentos para gerenciar, preciso arquivar esses documentos, tenho as declarações digitais, né, não só a DU e a do INPE, mas eu tenho lá os certificados digitais, eu tenho uma série de arquivos para gerenciar, comércio exterior tem um volume muito grande de documentos, né? Tenho várias partes envolvidas no processo também, então eu tenho lá eu tenho que falar com o despachante, eu tenho que falar com o agente internacional, eu tenho que falar com o, o, o responsável pela armazenagem da minha mercadoria, enfim, eu tenho várias pessoas ali que eu preciso conversar e preciso envolver dentro do meu processo, né? Fazer a gestão dessa comunicação também não é simples, né? E eu tenho que pagar essas pessoas também, né? Então eu tenho que gerenciar quanto que eu antecipei para o meu despachante, quanto que ele já usou do que eu antecipei, quanto que ele tem que me devolver, quanto que eu tenho que complementar, quanto que eu tenho que pagar ou receber do exterior e aí acompanhar as taxas das moedas, as taxas do banco para contratação de câmbio, enfim, tem que gerenciar tudo isso, né? Tem aquela dificuldade maior na importação, que é determinar os valores da nota fiscal. Então, eu tenho que... Eu tenho, eu tenho, eu, te- eu tenho que gerenciar como que eu vou converter os valores que eu tenho na minha declaração de importação e posteriormente na do INPE, como que eu detalho essas informações para chegar na nota fiscal, como que eu rateio as informações, como que eu arredondo, como que eu vou calcular os impostos ali, comparar os valores do que eu tenho na nota com a DI, enfim, eu já tenho uma complexidade grande ali, né? Tenho a comunicação com o despachante, que eu já falei, né? E muitas vezes tudo isso se reflete em recabalho, né? Então, por falta de validação das informações, pela falta de visualização de todo o meu processo de importação, muitas vezes eu tenho um retrabalho causado por isso. É muito comum eu ter muita planilha envolvida no processo de gerenciamento de comércio exterior, né? E muitas vezes eu acabo me perdendo nessas planilhas, porque são vários controles diferentes que dependem da mesma informação, né? E tudo isso, além de atrapalhar no processo, me leva à visão de que a melhor forma de gerenciar isso é realmente gerenciar isso de uma maneira estruturada, com um sistema, com uma ferramenta, com algum parceiro que me ajude a visualizar essas operações. E aí, aqui, né, aqui numa pesquisa global que nós fizemos com a KPMG, nós entrevistamos empresas do setor de comércio exterior no mundo todo, se não me engano foram 47 países, e deles, 68% dessas empresas consideram muito importante a adoção de uma solução integrada de comércio exterior. Então, a grande maioria dessas empresas sabem que elas precisam, que é importante gerenciar essas operações de comércio exterior com algum tipo de solução. Só que 59% das empresas ainda não adotaram uma solução específica.
A gente sabe que as empresas têm um primeiro desafio com seus RPs, para chegar na governança dos seus processos dentro do que elas buscam dentro dos RPs para tratar suas operações do mercado interno, né, o principal da empresa, né, mas elas acabam deixando um pouco de lado ou adiando a discussão da gestão de comércio exterior. E isso tem atrapalhado bastante essas empresas. E só 17% das empresas que a gente conversou nessa pesquisa conhecem ou utilizam regimes especiais, que aí seria o próximo passo, né? Então, além de gerenciar o comércio exterior, eu preciso avaliar como reduzir os custos nessas operações, né? Existem várias formas de fazer isso, e uma delas, bastante efetiva, é o uso de regimes especiais. Então, tem vários regimes especiais, como o Grauback, o Recoff, o Repetro, e assim por diante, né? Que são regimes que desoneram em muito o custo da operação de comércio exterior, né? Mas me exigem um grau de controle maior. Então, eu preciso controlar, eu preciso garantir que eu consiga controlar o básico, vamos dizer assim, das operações de importação e exportação, para que depois eu faça um controle mais apurado das situações dos regimes especiais. E se eu não me preparar para isso, se eu não buscar ferramentas que me ajudem a fazer isso, fica muito difícil e aí eu não vou conseguir fazer o uso dos benefícios dos regimes especiais. Tá? Então, só para concluir, como que a Thomson Reuters ajuda em parceria com a TOTS nesses desafios? Tá? Nós temos solução para alguns ramos aqui do comércio exterior, então nós temos uma solução de importação, que é uma solução que ela me ajuda a gerenciar todo o processo da importação e me ajuda a visualizar as etapas do processo, me ajuda a prever os custos, a conversar com o meu despachante, a conversar com o governo, hoje com o Siscomex e futuramente com a do INPE, né? Nós temos a solução de exportação, que também me ajuda a gerenciar o processo de exportação, emitir aquele alto volume de documentos que eu tenho envolvido no processo, me ajuda a conversar também com o armador, me ajuda a conversar com o governo, totalmente integrada a DUI, tá? Ela já faz a declaração única de exportação a partir do sistema, né? Temos uma ferramenta de câmbio que me ajuda não só com a contratação de câmbio pronto junto ao banco, mas também com as linhas de financiamento de comércio exterior, então ela me ajuda a gerenciar os contratos de ACC, de ACE, de pré-pagamento, de FINIMP e assim por diante. Me ajuda a visualizar os ganhos e perdas com variação cambial, os juros da operação, as obrigações com o banco para amortizar esses contratos, enfim, ela faz toda essa gestão. Temos uma solução de Galback, que me ajuda a gerenciar os atos concessórios com o governo para que eu utilize do regime especial, né? Me ajuda a visualizar quais são os ganhos que eu tive com o regime e principalmente me ajuda a garantir as comprovações do regime. Então, cumprir com todas as obrigações que o Grauback traz junto com os benefícios do regime especial, né? E por fim, temos uma solução de Cisco Serve que me ajuda a gerenciar todas as obrigações de registro de aquisição e vendas de serviço no exterior, ela também é integrada ao módulo do governo do Ciscoserve, também é integrada às nossas soluções de importação e de exportação, me ajudando a obter as informações que eu preciso registrar, tá? E aí não só para o que veio da importação e da exportação, mas até uma contratação pontual de serviço, por exemplo, ela pode ser registrada pelo Ciscoserve, mesmo que eu não atue com o comércio exterior, tá? Por fim, temos também soluções de conteúdo. Então, por exemplo, nós temos ferramentas que trazem diariamente para a nossa ferramenta de importação as alíquotas de impostos relacionados à operação, a taxa fiscal de câmbio envolvida, as exceções dos impostos, enfim, temos ferramentas que complementam esse processo, tá? E todas essas ferramentas, elas são comercializadas pela própria TOTS, tá? Então, como eu falei, nós temos uma parceria onde a Thomson Reuters entra com todo o conhecimento em comércio exterior, né? Então, nós desenhamos essas soluções, nós arquitetamos elas, trazemos as melhorias, as evoluções legais, né, para todas elas, enquanto que a TOTS nos fornece a tecnologia, então são soluções que são feitas 100% com tecnologia TOTS, né, como eu falei, são módulos do RP da TOTS, né, e a comercialização e suporte também é feito pela TOTS, tá? Então, se você utilizar algum desses nossos produtos, você pode adquiri-lo conversando com
o seu executivo de relacionamento da TOTS. Se você precisar de suporte técnico, você vai obter ele junto ao suporte da TOTS também. E as atualizações, as correções, os envios de upgrade, esse tipo de coisa também seguem os calendários de roadmap da TOTS, tá? Então é uma solução totalmente integrada. E se vocês quiserem conhecer mais sobre essas soluções, vocês podem, como eu falei, entrar em contato com o executivo que atende da TOTS, que atende a vocês. Ele vai poder agendar uma demonstração. A Thomson Reuters tem um time que acompanha os executivos e faz as demonstrações dos produtos, ajuda a entender melhor as suas necessidades, se for o caso, também entender uma necessidade que não esteja necessariamente ligada ao sistema, mas algo para complementar a operação, enfim, te ajuda a entender tudo isso para ver a melhor forma de atendê-los utilizando as nossas soluções, tá bom? Então, caso alguém queira saber mais, só procurar o executivo da TOTS que ele vai poder apoiar, tá bom? E com isso, eu concluo a mensagem que eu queria trazer aqui para vocês hoje, principalmente voltada para essa questão da DUI e da DUIMP, mas continuo à disposição aqui para se alguém quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma preocupação com relação a esses processos, enfim, quiser compartilhar alguma experiência que já teve, eu fico aqui à disposição mais alguns minutos. Bom, pessoal, algumas pessoas perguntaram aqui se a gente vai disponibilizar o material. A gente pode disponibilizar sim, tá? Eu vou conversar com a organizadora da TOTS que nos apoiou com a organização desse webinar. Eu vou buscar a lista de e-mail de vocês e preparo uma versão do material para envio, tá? Só reforçando também, acho que ninguém tem nenhuma dúvida específica, acho que até por conta principalmente da questão da do INPE ainda ser muito nova, né? Mas acho que as principais preocupações, pelo que eu vi aqui dos comentários, estão relacionados ao catálogo de produtos, que realmente elas, elas vão elas vão impactar bastante, então é um ponto que as empresas, assim, já têm mais informações e sabem que vai impactar bastante no processo, então é importante ficar bastante ligado nisso e mudar e acompanhar esses pontos, né? Tem uma dúvida aqui também com relação ao Reintegra e a DUI. Estou perguntando se com a DUI conseguimos fazer o Reintegra, né? Na verdade, a DUI não muda em nada as regras do Reintegra, tá? Então, na verdade, a DUI ela substituiu o RE, né? Mas as obrigações que eu tenho para a Reintegra, elas continuam as mesmas, independente de eu ter utilizado a DUI ou RE, tá? Bom, com isso eu concluo a nossa apresentação, agradeço a participação de todos, tá? Como eu falei, depois eu vou compartilhar o material por e-mail, aí nós deixamos o nosso contato também, e se alguém quiser discutir mais sobre o tema ou quiser conhecer mais sobre os nossos produtos, podem nos procurar. Fico à disposição e agradeço pela atenção de todos. Uma boa tarde.